Pode ver que o meu tá bem velhinho. Eu tinha um mais velho ainda, aí eu dei para alguém e comprei o mais novo. Vamos lá, teologia sistemática. Vamos pensar um pouquinho. A disciplina de teologia sistemática, ela visa estudar as principais doutrinas da palavra de Deus. A teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Então, teologia, logicamente, é a ciência que estuda as coisas pertencentes ao universo de Deus, coisas a respeito de Deus. Não dá para estudar Deus propriamente, é impossível, é uma impossibilidade. E a teologia sistemática já diz, sistemática, ela vai criar um método de colocar junto, de organizar a teologia e vai criar, vamos dizer assim, alguns quadradinhos que a gente vai chamar de corpos doutrinários. Corpos doutrinários. E por isso que eu disse que é gostoso você estudar sistematicamente, porque vai fazer mais sentido para a nossa mente ocidental. Uma coisa que eu acho interessante, a base é a Bíblia, os resultados da teologia bíblica e teologia histórica vão influenciar a teologia sistemática. Então, primeiro você estuda a hermenêutica bíblica, capítulo por capítulo, livro por livro, e depois, a partir daí, você vai, logicamente, emanar algumas doutrinas. Essas doutrinas você vai adequar, preparar, colocar os conceitos dela, e a partir daí é formada a teologia sistemática. A teologia sistemática é acusada por alguns, mas muito poucos, de ser, vamos dizer assim, extra-bíblica. Tem muita gente que pensa que se forma uma teologia sistemática e ela pode até encontrar a Bíblia. Não vai, não pode, de jeito nenhum. Ela tem que fluir da Bíblia. Então, por exemplo, hoje nós vamos estudar a bibliologia, o estudo da Bíblia, o estudo da formação da palavra de Deus, do seu conteúdo. E a gente vai olhar a Bíblia em si para poder compor essa doutrina. A gente vai estudar a doutrina de Deus, então ontologia. Então a gente vai pegar as assertivas bíblicas, começa com Gênesis, termina com Apocalipse, pega tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus. E através disso vai pegar certas apresentações de Deus lá. Atributos, nomes, ações de Deus, personalidade tem nas escrituras. E aí você pode ver que ela vai sistematizar, organizar, mas é algo que está na Bíblia. A teologia bíblica, ela é diferente porque você lê texto a texto, faz a hermenêutica, faz a exegese, você interpreta esse texto, e aí muitas vezes você tem uns compêndios maiores, você tem os materiais maiores em cada Novo Testamento, Velho Testamento, cada livro, e ali já é um pouquinho, você precisa de mais habilidade para estudar a teologia bíblica. Eu gosto também, gosto muito de falar a verdade, mas eu sei que para começar com a sistemática é melhor. Quando você adquire a organização mental das doutrinas, você não consegue mais fugir dela. O que a Bíblia fala sobre o pecado? Está tudo num pacote só. Ramar teologia. O que a Bíblia fala sobre anjos? Vai ter no livro, angelologia. Então você pega um pacotinho e vai fazer mais sentido para nós. E aí, logicamente, ela contempla toda a Bíblia. Tudo que foi falado no Velho, no Novo Testamento, livro a livro, tá? Amém. Mas vai sistematizar, vai organizar, vai criar um panorama mais fácil de você entender. Então, praticamente a Bíblia toda é dividida em doutrinas, em ensinos. Então, doutrina do pecado, doutrina da salvação, angelologia, escatologia, doutrina de Cristo, cristologia, doutrina de Deus, nós vamos estudar hoje aqui, se Deus quiser, teontologia, e tem várias mesmo. Antropologia vai ter também, que é o estudo do homem, a partir, lógico, é a antropologia bíblica. Existe uma antropologia científica lá fora, mas a gente vai estudar o homem na perspectiva bíblica. Como foi formado, como foi criado, para que foi criado, seu propósito existencial, enfim, sua composição no conceito teológico, que é o conceito científico, composição é biológica, mas o conceito nosso, corpo, alma e espírito, tem uma conexão com a parte, logicamente, teológica. E por aí vai. Hoje nós temos muitas matérias teológicas. Cada vez que as perguntas são feitas, se cria uma matéria nova, porque a
a teologia, ela parte do princípio da resposta à necessidade e à pergunta que é feita. Então hoje nós temos a arqueologia bíblica, que não existia alguns séculos atrás. A arqueologia bíblica é uma bênção. Tem um autor que eu uso muito, é Randall Price. Tem a CPAD livro dele, muito bom também. A teologia sistemática, portanto, tem um aspecto organizador. Ou seja, a tarefa de sintetizar. Sabe quando eu digo assim, gente, vamos fazer um resumo, vamos fazer uma base. Hoje nós vamos falar de bibliologia logo de início. A inspiração das escrituras, a revelação de Deus através da Bíblia. Só que a gente vai ocupar 2 capítulos. Tem um livro à parte só sobre bibliologia. O IBAD, dentro da nossa grade, tem um livro só sobre isso. E eu vou dizer para vocês, é exaustivo, é um negócio, quanto mais você quiser estudar, mais vai ter para falar sobre o assunto. Composição bíblica, como foi escrito, quem escreveu, línguas originais, e tem muita coisa muito boa. Depois que você entender a Bíblia como os seus elementos espirituais e históricos, irmão, você vai amar mais ainda a sua Bíblia. Tem muita gente aí falando bobeira, e quanto mais você estuda sobre a própria formação da Bíblia, você percebe como é sobrenatural. A tarefa de sintetizar de maneira organizada corpos doutrinários, que eu citei agora há pouco. Então vamos dividir e vamos chamar que é corpos doutrinários. Cada corpo doutrinário, ela vai apontar para alguma coisa específica. Então, como eu disse, hamartiologia, escatologia, soteriologia, a doutrina da igreja. Vou estudar a igreja. Por que a igreja? É uma matéria que eu estudo bastante. Meus 2 TCC foi sobre isso. Eclesiologia, doutrina da igreja, estudo sobre a igreja, e é muito legal, muito importante. O livro, só vou falar isso, o primeiro material, que a gente vai perceber que tem vamos dizer assim, um negócio muito chamativo, é que cada capítulo abordou algumas doutrinas que hoje chamam a atenção, é uma necessidade. Doutrina de Deus e das Escrituras. Então, teologia, bibliologia. Segunda unidade, semana que vem, a doutrina de Cristo, cristologia. E a doutrina dos anjos, angelologia. E essa questão de anjos está dando muito problema. Eu vou passar semana que vem, vocês me lembram, um vídeo de pessoas aqui em São José dos Campos que está dando, eram pastores assembleanos, que estão ensinando como capturar o anjo da prosperidade. Isso é ocultismo, tá? Isso é ocultismo. E por aí vai. Mas eram pastores assembleanos, inclusive do nosso ministério. A doutrina do homem, que eu falei agora há pouco, antropologia. Do pecado, hamartiologia. E sempre que você estudar hamartiologia, doutrina do pecado, bom estudar a salvação também, né? Não vai parar só na parte da perdição. Vamos na parte da salvação, que seria a doutrina da soteriologia. A palavra soter significa salvação. Cristo é o nosso Salvador por excelência, né? A doutrina do Espírito Santo e da igreja é o último tópico, a última unidade. E eu amo. Doutrina do Espírito Santo eu costumo dar na sexta-feira. Toda igreja eu gosto de, principalmente porque o meio evangélico pentecostal precisa ser mais assertivo com a sua fé. Cada um fala uma coisa, está errado. A gente precisa parar, estudar mesmo, para quando alguém perguntar o que a gente crê de verdade, a gente saber consolidar a nossa fé, explicar ela. Doutrina do Espírito Santo chama pneumatologia. E a doutrina da igreja, eu falei para os irmãos que é a última, que é a doutrina da eclesiologia, tá bom? Aqui eu não vou mexer porque nós vamos pegar só a primeira aqui. A revelação especial, a inspiração das escrituras, a existência de Deus, os atributos de Deus e a doutrina da Trindade, se der tempo. Tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vamos! Esse livro apresenta os principais aspectos da teologia sistemática, as principais doutrinas que moldaram a forma como os cristãos compreendem sua fé. É isso que é interessante. Como eu disse para os irmãos, a Bíblia tem tudo de bom lá, toda doutrina, toda informação, é uma bússola perfeita. Só que às vezes a gente tem dificuldade para manejar, por causa da sua complexidade.
né? Ela na verdade, ela contém informações sobre o homem, sobre Deus, sobre tudo. Ela é a palavra de Deus. E ela precisa de interpretação, ela precisa de aplicação, ela precisa você se debruçar nela para estudar. Quando você pega um trabalho como esse que eu entreguei na mão de vocês, do Stanley Horton, do Gruden, Berkhoff, Roger, eu poderia falar Schaefer, eu poderia falar dezenas. Aqui no Brasil, agora nós temos alguns autores muito bons. O Brunelli fez uma teologia sistemática muito boa mesmo, separadinha por tomos. Então a gente precisa olhar isso daí e vai dizer, opa, isso aqui vai me ajudar, uma ferramenta que vai me ajudar a compreender as doutrinas bíblicas de uma forma mais organizada. Nesse sentido, a teologia sistemática funciona como uma espinha dorsal da fé cristã. Aqui a Assembleia de Deus, desde acho que 2015 para 2016, ela tem sua declaração de fé, que nada mais é que uma mini teologia sistemática. Lá a Assembleia de Deus declara o que ela pensa a respeito da Bíblia. Tem igrejas que não vê a Bíblia como manual de fé e prática. Tem muita igreja que já adotou o liberalismo teológico. A Bíblia é só mais um livro. Deus se revela através da cultura humana para alguns. Paul Tillich que fala isso, que é um alemão. Para nós não. Para nós ela é a inerrante palavra de Deus. Amém, queridos? Então a gente, na nossa regra de fé está escrito isso. O que a gente acha do Espírito Santo? O Espírito Santo ele é o agente regenerador da nossa vida, o orientador, mas também ele é batizador, ele nos batiza com capacitação para a missão. Tem gente que para no primeiro tópico, o Espírito Santo regenera, dá fruto, mas os dons cessaram, nós não, nós somos continuistas. Então é bom na nossa declaração de fé. Quando alguém fala para mim, é porque isso, aquilo, outro, eu acho isso, peraí, eu estou dentro de um corpo doutrinário que já está fechado, assembleano. Então, eu vou te falar o que está falado na nossa declaração de fé. É uma mini teologia sistemática. Eu acredito que toda assembleana deveria, nesse aspecto, respeitar a declaração de fé. Eu acredito. Porque senão vira uma bagunça. Cada um crê de um jeito, cada um fala de um jeito, um pastor vai lá e ensina a sua igreja de um jeito, o outro ensina de outro jeito, faz dele. Aí a gente precisa, eu até, se vocês quiserem, eu mando no grupo de vocês, eu tenho PDF a declaração de fé, e é muito importante a gente dominar isso. Quando alguém me pergunta, pastor, é isso? Eu digo assim, tá aqui a declaração de fé. A gente, que é assembleana, a gente crê desse jeito. E é muito importante isso. É como se fosse uma rede de segurança. É como se fosse um cinto de segurança, que não deixa a gente ir para longe da doutrina certa. Porque, irmão, cada lugar fala uma coisa, cada pastor fala uma coisa, é errado, amém? O certo seria todos conhecerem muito bem a doutrina sistemática que a Assembleia de Deus aceita. Os irmãos lembram daquele jornal, os mais antigos vão lembrar, o jornal nosso da Assembleia de Deus, o Mensageiro da Paz. O Mensageiro da Paz, na contracapa, tem 14 verdades fundamentais, antes era 16 verdades fundamentais, virou 14. E essas verdades fundamentais é a base da declaração de fé. Aí alguém pergunta, qual é a teologia da Assembleia de Deus? Não tem há décadas. A Mensageiro da Fé carrega lá na contracapa a nossa declaração de fé de forma sintetizada há décadas. Primeira vez que eu ensinei a declaração de fé nossa, não hoje como está modulado tudo certinho em um livro, mas baseada nessas 16 verdades fundamentais, a primeira vez que eu ensinei, acho que foi em 2008. Isso daí já faz um tempinho. Então, já faz décadas que quem quiser saber o que a gente crê, só abrir esse Mensageiro da Paz, tá lá. Então vamos falar da revelação especial, nesse primeiro momento, tá bom? Deus é o ponto de partida da teologia, sim. Estudar Deus pode parecer uma incógnita ou uma presunção, exato. Imagina você estudar o Criador. Estudar o Criador é como se colocasse ele numa mesa e fizesse uma análise científica dele. Impossível. É totalmente impossível. Deus é incompreensível na mente limitada humana. Pastor, então a gente para por aqui. Não. O que a gente pode fazer?
estudar os atos de Deus, estudar a sua relação com a gente, com o ser humano, com a criação. E a gente vai aprender através dessas interações de Deus com a criação. Como que Deus se relaciona conosco? Qual é o sentimento de Deus revelado nas suas ações? Bondade, amor, cuidado, provisão. Como é que Deus trabalha, vamos dizer assim, em respeito ao ser humano? Com misericórdia. Quando o homem desobedece, como que ele age? Então a gente estuda as ações de Deus reveladas por Ele mesmo nas Escrituras. Entendendo que as Escrituras é uma revelação das ações de Deus. Então eu não consigo estudar diretamente Deus, não dá. Eu estudo as coisas relativas a Ele, relacionadas a Ele. Tá bom? E vocês vão perceber que as Escrituras é uma autorrevelação. Como assim autorrevelação? Ele vai falar. E quando alguém fala, a gente analisa o que ele fala e descobre sua personalidade, sua vontade, seu querer, o que ele almeja. Assim a gente faz com as Escrituras. Toda vez que Deus dá uma ordem, nessa ordem se revela a sua vontade. E a gente vai pensando sobre isso. Amém? Vamos lá. Revelação especial. Existem duas categorias de revelação de Deus. Duas. Revelação geral e revelação especial ou específica. Revelação geral está em Romanos 1. É a revelação através da criação. Os filósofos gregos já falavam de uma mente superior. Por quê? Porque eles olhavam toda a criação com a sua ordem, com as suas leis, gravidade, que eles ainda não entendiam, mas está lá. As marés sobe e desce, mas não transborda. Então, é tudo perfeito. E essa perfeição, esse cuidado, esse reloginho que funciona, ele denota uma mente superior, que ele chamava de Logos. Então, quando você olha para a criação, você vai chegar à conclusão que existe um Criador. Só o pecado que debotou tanto a mente humana, que em vez deles achar um Criador, eles acham uma explosão cósmica, uma evolução a partir de um micróbio, eles acham umas coisas doidas. Mas é mais fácil você crer no Criador do que crer nessas teorias. E aí vamos pensar sobre isso. O estudo acerca da importância e significado das Escrituras, a bibliologia, que é o que nós vamos estudar nos 2 primeiros capítulos, se insere dentro do que chamamos de revelação especial. Se a revelação geral já mostra o Criador, mas não mostra meios de salvação, não mostra meios de relacionamento com esse Criador, só mostra que alguém criou. Aí a revelação especial, ela é muito mais conclusiva, que é a Bíblia. Lá está lá Gênesis 1:1, Deus criou, e aí você pega tudo que vem depois, você mostra ele se relacionando com a sua criação, dando uma ordem, não coma. Peraí, então esse Deus criador, ele se relaciona, sim. Ele dá ordem, sim. E quando não é cumprida essa ordem? Tem sanções. E mesmo com sanções, ele deposita misericórdia, ele não destrói. Ele tem um modo de agir, um modo operante, que demonstra muita sabedoria, muito amor, muita misericórdia. Você vai perceber tudo isso. E santidade? Santidade, os atributos que nós vamos ver no último capítulo. Uma vez que não podemos conhecer o plano divino da redenção por meio de alguma teologia natural, eu não vou conseguir olhar na natureza e entender o plano da salvação, o plano da expiação, a parte espiritual do propósito de Deus na nossa vida. Não dá. Eu consigo até projetar que existe um Criador e que Ele cuida. Tá bom. Tá, amém. Mas eu não consigo especificar isso. Com as Escrituras eu consigo. Através da Bíblia eu consigo. Amém, queridos? E aí você vai perceber que o Evangelho, quando pregado, ele é uma revelação de um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí você não encontra Jesus na natureza, você encontra Jesus na Bíblia. Então você vai perceber que o único meio da gente conhecer realmente quem Deus é e qual é o caminho até Ele é através da revelação especial. E o que é a revelação especial? A Bíblia. Amém? Propositadamente, a inspiração bíblica construiu uma revelação especial. Vamos entender? Não, tem gente que está com os olhos um pouco. Enquanto a revelação geral possibilita o ser humano conhecer alguns aspectos de Deus, como eu disse, a sabedoria de Deus se revela pela criação.
Fala, meu Deus, olha só quanta coisa maravilhosa ele criou. A provisão de Deus, o jeito como ele articula. Irmãos, uma vírgula fora de lugar, o mundo se destrói. Existe uma harmonia que protege o universo, o mundo. Às vezes você vê essas teorias da conspiração e algumas, esses dias, falando que o Sol de vez em quando tem umas manchas solares, umas erupções, dependendo do tamanho da erupção, poderia destruir até a Terra. Nossa Deus, mas por que não destruiu ainda? Porque Deus está controlando todas as coisas. Porque a probabilidade disso acontecer não é mínima, é máxima. Pode acontecer qualquer hora, mas não acontece. Então, você vê várias coisas que mantêm, vamos dizer assim, a vida na Terra. E quando você analisa elas de perto, são coisas bem tênues, bem frágeis. Mas por que está sendo preservado? Porque Deus está mantendo tudo preservado. Não é só criador, é mantenedor. E isso você vê na natureza. Mas só isso. Ela não é suficiente para trazer salvação. Então se eu vou ficar lá contemplando a lua, não vai trazer salvação. Contemplando o projeto de Deus na natureza. Tem gente que vira naturalista, vai para o meio, contemplando Deus. Não gera salvação. Portanto, apenas por intermédio da revelação especial, o homem consegue compreender as verdades essenciais. Verdades essenciais. Logicamente, eu tenho que falar isso. Cristo é uma verdade encarnada. Isso é o que diz o apóstolo João. Ele é o Logos. Se havia uma sabedoria que criou e manteve todas as coisas segundo a filosofia grega, João chama essa sabedoria de Logos. E diz, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E ele vai analisar depois um negócio até mais profundo. Vai dizer, o Logos era Deus. E esse Logos encarnou. E encarnou como? Ele é o Cristo. Ele é o Jesus. Pronto. Então estava na eternidade, agora está no mundo temporal humano e ele tem nome e sobrenome. Então é Jesus. Então você começa a ver que a revelação especial aponta somente para o Redentor. E é nele que mora toda a revelação de Deus. Hebreus 1:1. Deus se revelou por profeta, por visão, através de várias coisas, dentro das gerações e gerações. Aí chegou em Cristo, agora ele se revela em Cristo, mas se revela de uma maneira bem completa. Em Cristo eu tenho um caminho para o céu completo. Pode falar, Reginaldo? Aquelas pessoas, por exemplo, lá na África, aquelas tribos assim, que nunca tiveram contato com tecnologia, com o Evangelho. Assim, por mais que elas fisicamente assim, a gente não sabe, mas se elas não tiveram contato com o pecado, como que existe um plano de salvação para elas, né, segundo Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Como que para essas pessoas, existe um plano de salvação? Então, aí que está a dureza do projeto. A igreja é responsável hoje por pregar o evangelho a todo mundo. Então, na mão da igreja está a chave da vida e da morte. Não é todo mundo que vai ouvir que vai aceitar, mas todo mundo que não ouvir não vai aceitar. Não tem como aceitar um negócio que você não ouviu. Pastor, mas Deus não é injusto para condenar eles porque eles não ouviram. É a mesma coisa os indígenas. Os indígenas também estão lá, isolados. Tá bom. Eu entendi, essa perspectiva é uma perspectiva que algumas pessoas falam. Essas pessoas chamam-se universalistas. Elas acreditam que há salvação fora de Cristo. Existe um axioma. Só para eles lá. Então, peraí. Não, aí que tá. Então, quantos meios de salvação existem? Não sei. Quantos meios você acha que existem? Assim, mas como Deus vai julgar eles? Não, mas quantos meios de salvação? Não, a gente faz perguntas objetivas para ter só Jesus. Então não tem Jesus, não tem salvação. Esse é o problema. A Bíblia, ela tem axioma. A gente pode supor, pressupor um monte de coisa, mas quando a Bíblia tem um axioma, a gente não pode. Então, um axioma bíblico: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ah, mas é injusto. Não posso falar se é justo ou injusto, só posso dizer que o axioma está formado. Eu não posso liquidar com ele, tirar ele. O axioma é esse. Esse daí é uma verdade insubstituível. Cristo é o único caminho para a salvação. Não existe outro.
Não existe outro. Isso é o que a nossa Bíblia diz. Se a gente acredita nela, a gente acredita nesse axioma. Então, como Deus vai julgar eles, pastor? Vai julgar, igual Paulo disse, todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. Aí ele vai dizer, ó homem, tu que se justificas. Estou parafraseando. Ele fala assim, ninguém vai se justificar diante de Deus. Parte do princípio que ele já nasce pecador, todo ser humano. Então a graça se revela na salvação. Ele oferece salvação. E se alguém disser, mas eu fui condenado sem dever. Não, você foi condenado porque devia. E o que não foi condenado? Não foi condenado porque ele assumiu a justiça de Cristo. De um jeito ou de outro, Cristo não deve nada a ninguém. Cristo não deve nada a ninguém. Esse é o problema. É que a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que construir com dor. Eu na verdade, quando o universalista fala assim, gente, Deus é amor, não vai condenar ninguém. Deus é amor, vai chegar um dia que ele vai zerar, vai resetar tudo e todos serão salvos. Poxa vida, eu queria que fosse verdade, mas não é. Aí não é, né? Não é. Então a mesma coisa, eu queria que o indígena lá, ele tivesse um salvo-conduto, tivesse uma exceção à regra, mas a Bíblia diz isso onde? Em lugar nenhum. Existe um livro, se você quiser ler depois, é Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Ele mostra a revelação de Deus nas outras culturas. E aí ele mostra como algumas culturas elas foram chegando até Deus através de várias condições. O esforço da igreja para chegar em lugares inóspitos, ele tem que aumentar muito, mas ele já foi feito. Agora eu falo uma coisa para vocês. Nem tudo é facilmente fácil de engolir, mas é bíblico, tá bom? É uma pena. A questão, por exemplo, da salvação de crianças. Pastor, toda criança vai ser salva, porque são inocentes. A Bíblia não diz que criança é inocente. A Bíblia diz que todos já nascem em pecado. Quem tira o pecado do homem é a graça de Cristo. A gente tem uma natureza pecaminosa indubitável e nasce com a gente. O problema são os atos pecaminosos, vem depois, mas a natureza pecaminosa é o que condena. Se você pegar uma pessoa, amarrar ela numa cama para ela não cometer pecados físicos, mesmo assim ela ainda é uma pessoa pecadora. Ela morre e vai para o inferno se não fosse Jesus. Olha que coisa. Então são axiomas, são coisas que não dá para mudar. Aí a única salvação está em Cristo. Isso que faz dele muito especial. Muito especial. É só isso? Não, você vai demorar anos para estudar essa doutrina, para entender os contextos que estão interligados. Porque para você ver, eu já falei de soterologia, já falei de cristologia e já falei de hamartiologia num material só. Aí, como a gente está falando do homem, sua concepção, queda e tal, eu estou falando de antropologia. Já são 4 matérias. Aí a revelação bíblica, são a 5ª matéria, bibliologia. Tudo para dizer para vocês que o homem sem Cristo está perdido. Ah, mas ele não conheceu porque não pôde. Está perdido. Está perdido. Olha só. Ele não se perdeu porque eu não fui até ele, se perdeu quando nasceu. Ele já nasceu em pecado. Nesse caso que você falou da criança, por exemplo, ainda assim não tem como a gente dizer, por exemplo, até um certo período da vida. Porque tem um período da vida que o pessoal fala que é o período da inocência. Não digo nem tanto assim, tipo, de saber certo e errado, mas assim, por exemplo, o bebê. O bebê, ele age por estímulo. Estímulo, ele não entende o que ele está fazendo. O que acontece? A alma humana, a concepção de criação da alma humana, tem um autor chamado Oscar Cullmann. Eu trago o livro dele qualquer dia desse para vocês darem uma olhadinha. Ele escreve um livro sobre antropologia. E ele vai falar sobre a tricotomia do ser humano, criação. E tem um aspecto da onde a alma é formada. Na eternidade desce para o corpo humano quando concebido, ou se já é concebido dentro da mãe no período de gestação. Não sei. Aí tem várias teorias. Mas o que é importante você entender? O ser humano, mesmo assim que nasce, ele é diferente do animal. O animal é instintivo.
O animal tem corpo e alma. E o ser humano tem corpo, alma e espírito. O espírito dele já nasce atrelado ao pecado. Olha que pena. Olha que pena. Mas então, assim, que nem, por mais que, por exemplo, um bebê lá de 1 ano, Pode ser de um mês, de um dia. um dia, se ele morrer, ele não tem possibilidade, então, de... Só se os pais fossem salvos. Que ainda tem uma exceção à regra lá no Novo Testamento, que os pais santificam os filhos. Nesse aspecto do nascimento. Logicamente, como eu disse, a natureza pecaminosa é uma coisa que nós vamos estudar lá em Ramatiologia. E ela condena a gente. Ela condena a gente. É uma pena. Aí que está a crueza do pecado. É você ser condenado. Irmão, tem gente que é honesto até a raiz do cabelo e vai para o inferno. Tem gente fazendo um monte de boas obras e vai para o inferno. Tem gente que passou a vida toda fazendo mal, de repente conhece Jesus e se arrepende. Para onde ele vai? A gente pode em algum momento, em alguma perspectiva, achar isso injusto. E você vai perceber que não existe injustiça. Não existe injustiça. Amém? Você vai perceber. Mas você tem que mudar a ótica. Porque o que a gente acha justo e injusto é meio filosófico. É meio filosófico. Então você tem que sair desse meio filosófico e pensar com a mente de Deus. Você vai perceber que ele é justo. A Bíblia diz que vara de equidade está em sua mão. O que é equidade? É uma medida que serve para todo mundo. Mas ela analisa as questões individuais. Então, na individualidade de cada um, Deus conhece. Na existência de cada um, Deus conhece. Existe um negócio chamado presciência de Deus. Esse negócio aí é difícil de compreender. Mas na presciência de Deus, Ele sabe cada um aqui como nasce, mas também como morre. Ele já viu toda a tua existência. Se você não morresse como bebê, Ele sabe o que você faria. Ele não vai te julgar pelo que você faria, mas Ele sabe. Já que morreu, a existência teve um ponto final ali naquele momento, mas o Espírito não morre. O Espírito não morre. Nós não somos adventistas do sétimo dia. E ele vai para algum lugar. Existem alguns salvos-condutos que foi pensado por Agostinho de Hipona sobre a alma do infantil, da criança. Ele pensou no limbus infantus. Então a criança, como ela nem é santa, mas também não é pecadora. Então e aí? Aí tem um lugar destinado para elas, onde ela possa amadurecer mais um pouquinho para tomar decisão. Peraí, mas a Bíblia diz isso? Não. Posso asseverar isso? Não. Foi um pensamento de Agostinho de Hipona, que gerou depois o quê? O purgatório católico. Então, às vezes a gente pode pensar, poxa, vou fazer um remendo aqui porque fica mais fácil. Irmãos, o que a Bíblia diz, eu aceito, o que ela não diz, não tem como. Eu construir em cima. Vou construir em cima do quê? Da minha suposição? Não tem como. Não tem como. Pastor Rondinelli, vemos que também as pessoas que, hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, mas aquelas pessoas que não conheceram a lei e nem a graça, também Foi isso que a gente acabou de falar aqui. Tem um risco, igual aquela janela 10/40, lá é proibido. Vai morrer todo mundo. E vai todo mundo para o inferno se não aceitar Jesus. Não tem como eu criar um salvo-conduto, é o que nós estamos falando aqui. Biblicamente não existe salvo-conduto. Se você pegar o capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, você vai entender isso. Paulo está dizendo que todos foram tampados debaixo da mesma panela. Qual panela? Pecado. Todos pecaram e destituídos estão. E aí ele depois vai dizer, mas em Cristo tem vida eterna. Peraí, então todo e qualquer um que estiver sem Cristo, todo e qualquer um que estiver com Cristo, o único diferencial entre céu e inferno é Cristo, mais ninguém e mais nada, não tem outro salvo-conduto. A responsabilidade da igreja ela é muito grande. É muito grande, é enorme. Nessa parte da evangelização. Paulo vai dizer isso. Nós temos uma obrigação.
obrigação. Inclusive para as crianças também, né, pastor? Porque o evangelho que é para o adulto também é para a criança. É para criança. Dessa... Embora a criança, o aspecto que a Bia está falando, o aspecto da consciência do infante, a criança, ela assume, dependendo dos pais, gente. Os pais, posso falar isso de uma forma, gente, não leve muito, é só uma forma de clarear. Eu sou um pai que eu pego meu filho, eu protejo ele, eu guardo ele, eu educo ele, eu ando com ele. Ele vai ser de um jeito. Eu tenho um pai, eu trabalhei em abrigo juvenil. Eu tenho um pai que ele espanca a mãe, espanca os filhos, bebe, enfim, faz tudo que não presta. Aquele menino vai ser igual ao meu? Não pode. Isso daí é algo extremamente simples. Eu protejo espiritualmente a minha família. E alguém não protege. Então, quando nós trazemos nossos filhos para a igreja, nós estamos protegendo. Por isso que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele tem garantias de que a casa dele está debaixo da proteção da sua vida espiritual, do seu sacerdócio em casa. Agora, o menino que não conhece Jesus é uma pena. Por isso que a gente tem que pregar para eles. Trazer as crianças para a igreja, dos pais que não são crentes. Entendeu? Mas vamos pensar em outra coisa, que isso daí não tem fundo, tá? Isso daí teria que organizar. Isso daí não tem fundo. Tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz outra. Biblicamente, é isso que eu estou te dizendo. Eu posso construir dezenas de textos, vou chegar no mesmo lugar. É uma pena. Como eu disse, eu não queria que fosse assim, mas é. E bom. Quando o Davi falou, pastor, que ele estava jejuando e orando para Deus restaurar a saúde daquela criança, que é o primeiro filho, que vai ser. Aí a criança morreu, Davi parou de jejuar e orar, e os anciãos perguntaram: por que você parou? Porque eu vou até ele, eu vou até ela, e ela não vem até mim. Aí a criança então estava salva, aquela criança, naquele caso. Ou a palavra de Davi, não sei se é uma doutrina. Na verdade é o jeito de pensar do judeu típico do Velho Testamento, né? Na verdade eles pensavam sobre o lugar dos mortos ser um lugar só. Um lugar só, um lugar de penumbra. Um lugar de meia existência, vamos dizer assim. Mas, aí no Velho Testamento é mais difícil de eu dizer para você quem é salvo e quem não é. Porque o axioma que eu estou usando é Cristo. Sim. É fé, é lei. Até na lei tem Cristo. A obediência aponta para Cristo. E quando ele morre na cruz, ele salva o Velho Testamento através da fé nele. A fé na obediência. Aí eu pego e vejo um menino que nasce de um pai que estava em pecado, porém que era um pai crente. Uma mãe que estava em pecado, mas era uma mãe debaixo da promessa, era Batseba. Então o pecado em si, o pecado cometido e não o pecado geral, está no pai e na mãe. Porém a perdição da alma é algo que é outra coisa. Eu não consigo acertar. O pai pegou o filho, lembra Ezequiel? O pai pegou, o filho vai pagar. Isso aí não existe. Nesse aspecto. Tem muita coisa para se pensar sobre isso. Esse caso de Davi é um caso que extrapola muito. Nesse processo de revelação existem 5 formas. Eu vou ser rápido. No livro de vocês tem um infográficozinho separando, tá bom? Primeira forma, pessoal, é o conhecimento de Cristo através das Escrituras inspiradas. Por intermédio de uma comunhão pessoal, o homem chega a conhecer as características de Deus. Então, peraí, a partir da minha relação com Cristo, essa revelação especial chega até mim também. Se faz sentido para mim. Sua existência, perfeição, exigência, conhecimentos práticos do próprio Deus, elas vão ser conhecidas por cada um de nós, através da nossa relação pessoal com Cristo. Amém? A revelação especial ela passa a ser compreensível. Mas olha como é difícil isso. Não dá para compreender Deus na sua totalidade. É impossível. Então tem alguns aspectos que Abraão, ele entendeu Deus dentro da sua prerrogativa, dentro do que ele podia. Ele compreende igual Paulo? De jeito nenhum. Não tem como.
Paulo compreendeu muito mais. Existe a revelação que a próxima vai ser progressiva. E aqui, primeiro, ela se torna compreensível. É o modo como Deus escolheu se revelar. Devido à finitude e incapacidade humana de compreender, o que é que Deus faz? Ele vai se revelar de uma forma que dê para a gente entender. Então ele vai usar a linguagem antropomórfica, antropopática. Então alguém vai olhar e vai dizer, olha, a mão de Deus, os olhos de Deus são como chamas de fogo. Deus ficou em pé para abençoar o seu povo. A gente pensa em Deus então como uma figura humana, paternal. Só que Deus, na sua originalidade, ele não precisa ter mão para executar funções, ele não precisa ter olhos para ver, ele não precisa ter boca para falar, porque a gente está vendo ele numa figura antropomórfica, a partir do nosso pensamento humano. Quando eu penso, dentro da época dele, quando eu penso em autoridade, eu penso no trono. Então Deus está sentado no trono e sua mão está no cetro. Qual é a figura que está sendo desenhada? De um rei. Só que Deus precisa de um trono, precisa de um cetro, precisa de uma coroa para poder ter autoridade sobre a criação? Não. Mas a linguagem ajuda as pessoas a entendê-lo dentro daquelas figuras de linguagem. A autoridade, a bondade, o trabalho de Deus. Deus com suas mãos formou o homem. Com as mãos? Será que Deus precisa de mãos para formar alguma coisa? Se Deus pensar sobre alguma coisa, ele traz a existência. O poder dele não se limita, irmãos, a habilidades fisiológicas. Só que a gente tem que compreender isso. Aí os irmãos ficam bravos comigo. Então Deus não tem olho, Deus não tem mão. Ele não precisa ter para fazer. Cada órgão do nosso corpo, cada membro do nosso corpo, até o dedinho mindinho, tem uma função específica no nosso dia a dia. Deus não tem necessidade. Olhos, nós temos vários sensores ópticos, ouvidos, vários sensores auditivos. Deus escuta tudo, em todo o universo, ao mesmo tempo, a omnisciência. Você acha que algum sentido, algum órgão auditivo vai dar a ele isso? Não. Vocês estão entendendo? Não. Bagunçou tudo a mente de vocês. Então, ele se revela de forma compreensível. Pastor, mas está escrito na Bíblia que ele é... Irmão, está escrito para as pessoas compreenderem. Aí a gente tem que fazer a leitura da linguagem. Qual é a linguagem então? Antropomórfica. Ele pega uma... Morfos tem a ver com forma. Ele pega uma forma humana e desenha Deus dentro dessa forma. Tem lugar, ele tinha os cabelos brancos, simbolizava o quê? A sabedoria do ancião. Olhos como de fogo. Opa, porque prescruta, entra em qualquer lugar. O fogo é bloqueado pelo quê? Ele entra em qualquer lugar. E aí você vai observando cada referência, cada adjetivo, cada... É antropomórfico. Antropopatia. Patia significa sentimento. O cara fala assim, Deus tem ciúme do seu povo. Ciúme? Sentimento humano. Deus irou-se. Ué, como assim? Deus se arrependeu. Isso é uma projeção de um sentimento, de uma situação, vamos dizer assim, emocional humana, para poder clarificar alguma narrativa em que envolve Deus. Mas não necessariamente é o mesmo sentimento que há no coração humano. O arrepender do homem é o seguinte, fiz burrada, vou voltar atrás. Deus não faz burrada. Tudo que ele faz, ele tem conhecimento, irmãos, futuro, passado, ele mora na eternidade, é onisciente. Ah, pegou Deus de surpresa. Como? Como vai pegar Deus de surpresa? Não entendi. Não tem como. Então vai ter essa linguagem antropopática. Você pega um sentimento humano e você projeta na narrativa em Deus, para quem está lendo, ouvindo aquela narrativa, entender. Poxa, qual era o sentimento que Deus tinha? Ah, uma tristeza. Deus estava triste porque o Israel estava traindo ele. Deus triste? Será que esse sentimento se adequa ao coração de um ser onisciente, onipotente, que está acima da eternidade? Não. Mas para que eu compreenda a minha relação com ele, essa narrativa tem que fazer sentido. Entende isso? Então tem várias linguagens na Bíblia que eu tenho que fazer a interpretação do seu gênero, de sua forma, e é isso que eu estou dizendo aqui. O pastor Rogério, em Gênesis ali, quando Deus faz a terra, o dia que ele tem hoje, ele para e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o autor escreveu aqui só para nós ter claridade ou
nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Sim, só que você tem que entender o que significa imagem e semelhança. A imagem e semelhança a gente chama de paralelismo sinonímico. Paralelismo sinonímico é o seguinte, ele usa duas expressões que têm o mesmo valor gramatical, tem a mesma semântica, para poder exprimir com mais força uma situação. No caso, ele está dizendo, criei toda a natureza, criada comum, criação comum. Agora eu tenho uma criação especial. Por quê? Porque ela parece comigo em alguma coisa. É análoga a Deus. Como assim? Em que? Nós somos santos. Não como Deus é, mas nós somos. Nós temos capacidade de pensamento, como Deus tem. Limitada, mas temos. Nós temos capacidade de tomar decisões. Foi dado ao homem capacidade de governo. E todas essas capacitações especiais que a natureza não tem, faz o homem ser diferenciado. O projeto de salvação é conclusivamente para o homem. E a perdição? Foi o homem que causou. A cabeça federal da criação é o homem. E aí ele está dizendo, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Paralelismo sinônimo para fortalecer o fato de que Deus nos criou parecido com ele em alguns aspectos. Na nossa espiritualidade, capacidade de enxergar o mundo. Um cachorro, você passa por um espelho, ele quer brigar com o espelho, porque ele não sabe que aquele que está refletido é ele mesmo. A gente não, a gente tem compreensão do eu. A gente tem compreensão de coisas eternas. O filósofo diz que o ser humano é um ser religioso, que busca relação com o Criador. Então o ser humano é algo distinto dos outros. É essa semelhança. Agora, em forma humana, a Bíblia diz que Deus é espírito. E espírito não tem forma. Espírito no Velho Testamento, nefesh, ou pneuma, não tem nada a ver com forma. Mas viu Deus na forma humana? É o antropomorfismo. É o antropomorfismo. O que conteria alguém que criou todo o cosmos? Qual forma conteria ele? Ele precisa de pé para andar? Ele precisa de ouvido para ouvir? Para poder ouvir todo o universo vibrando. Que ouvido seria esse? Que mão seria esse? Capítulo 59 de Isaías. Minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos agravados, para que eu não possa ver vocês, abençoar vocês, enfim. Mas peraí, que tamanho seria esses ouvidos para ouvir toda a terra clamando? De uma vez só. Então é algo que transpassa, irmãos, todo o nosso conhecimento, compreensão. Então ele vai reduzir isso para colocar de um jeito que a gente consiga compreender. Só isso. Vocês entendem isso? Pastor, então assim, tem uma passagem, é que eu não achei ali agora, mas tem uma passagem, acho que se eu não me engano, em Êxodo, fala que Moisés pedia para ver a glória de Deus. Para ver a face de Deus. Isso. E Deus até fala para ele, né, que ele não pode ver agora, porque não pode ver ele totalmente. Mas em vários momentos Deus fala, vocês ouvem falar, vocês eu falo profecia, mas Moisés eu falo face a face. Exatamente. Só que esse face a face é antropomorfismo. Isso que eu ia te falar. Então, como que o Deus Todo-Poderoso ia se manifestar? Era a tenda do encontro que chama. Era uma pequena tenda onde Deus se manifestava e falava com Moisés. Ninguém podia entrar nessa tenda, só Moisés. Só que esse face a face é o antropomorfismo. Entendi. Quando ele falou, eu quero te ver de verdade, o que é que Deus falou para ele? Vai ali numa rocha, aí tem toda uma narrativa, eu vou tapar com minha mão para te proteger, eu vou passar, você vê minhas costas. Mas mesmo assim ainda é um antropomorfismo. É difícil você imaginar Deus passando entre uma penha de rocha, entre um corredorzinho de pedra. Não contei ele, entendeu? Ele vai dizer que a terra é o escabelo dos seus pés, que ele mede as águas do mar com um copinho da sua mão. Então a grandiosidade, isso, irmão, chama transcendência e imanência, tá? Então depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, transcendência de Deus, ele está acima da criação. Imanência, ele toca a criação, então ele se faz pequeno, igual aquela música das crianças, grande tão grande, mas é pequeno, cabe lá dentro do meu coração. Então essa é a questão duas palavrinhas teológicas, a transcendência e a imanência. Mesmo estando acima do tempo, ele vai entender o tempo e trabalhar conosco dentro do tempo. Imagina se ele olha para mim e fala assim, vou te fazer uma promessa.
vou te abençoar. Só que é no meu tempo, tá bom. Aí passa 50 mil anos, está só a caveirinha do Rondinelli lá. Nossa, eu ia abençoar esse menino, esqueci. Não vai acontecer isso. Porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. Lógico, ele é eterno, eu não, sou limitado. Mas quando ele trabalha conosco, ele tem que entender o nosso tempo, senão não vai fazer sentido. Entendeu? O tempo de Deus é o tempo adequado. Mas vamos lá. Progressiva. Expressa a ideia da revelação. Eu vou pregar sobre isso no evento que vai ter na sede da convenção. Vai ser esse aqui o meu tempo. Expressa a ideia da revelação progressiva de Deus mediante as Escrituras. Então, lá em Gênesis, aparecia alguns antítipos, símbolos. Deus falava algumas coisas que faziam sentido para aquela geração nômade, patriarcal. Aí depois, quando Deus se revela para Moisés, já melhora um pouquinho. Já dá para ver outro tipo de revelação de Deus. Aí quando ele se revela lá na frente para os profetas maiores, já é outro tipo de revelação. Mas quando ele se revela para Paulo, irmãos, é totalmente diferente do Velho Testamento. Poxa, mas Deus mudou? Não. É que ele vai derramando em contra-gotas a revelação. Senão ele explode a nossa cabeça. Por exemplo, lá no Velho Testamento tinha um problema muito grande com idolatria, politeísmo. Se ele se revela lá atrás como 3 em 1, quem ia entender? Ninguém. Ia virar um politeísmo dentro do judaísmo. E aí ele falou, não, eu me revelo como um pai criador. Aí lá na frente, aí vem a revelação da Trindade. Amém, queridos? Porque a mente do ser humano já estava mais madura para entender. Lá atrás a questão do mundo pós-morte não era compreensível. Os rabinos não entendiam. Aí Paulo vem e vai conceber uma ideia do pós-morte muito mais detalhada. Muito mais detalhada. Então, a revelação de Deus nas Escrituras é progressiva. Cada dia você tem uma revelação a mais, até chegar em Apocalipse. O projeto de Deus para a humanidade agora está mais detalhado. A gente pode dizer que um aluno da escola dominical hoje, ele tem uma revelação maior do que Moisés lá no Velho Testamento. Moisés tinha uma grande revelação de Deus, uma grande relação com Deus, mas ele não conseguia compreender aspectos doutrinários lá vamos dizer assim, a respeito do Cristo. Quem ia compreender, irmãos, que Deus resolveria se encarnar no ser humano e virar um homem natural de cidade pequena, carpinteiro, e que para que ele cumprisse, ele não ia para um trono, ele ia para uma cruz. Ninguém compreendeu isso. Nem João Batista, que foi o último profeta. Senhor, estamos esperando outro? É incompreensível, totalmente incompreensível. Mas Paulo vai dizer, o que estava encoberto, oculto, capítulo 3 do livro de Efésios, agora é revelado e vai mostrar, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, como é que é? Progressivo. Estava encoberto, agora está revelado. Amém? E vai continuar. Paulo diz lá aos Coríntios que tem coisas que hoje vemos como espelho, vemos como sombra. Mas vai chegar um dia que a gente vai ver face a face, vai entender completamente. Vai acabar o símbolo, vai acabar o tipo. A gente vai ver claramente. E eu confesso para os irmãos que eu já tenho uma ideia que muita coisa que a gente hoje acha que vai ver no céu, não vamos ver. É só imagem antropomórfica. Ah, lá vai ter isso, vai ter aquilo. Eu digo, nossa, é a imagem do melhor que tinha na época medieval, na época dos judeus. E hoje? E hoje? Será que precisaria disso? Aí a gente pensa, vai ter flecha. Será que o armamento de uma guerra celestial hoje é flecha? Sei lá, vamos nessa ideia de poder. É um poço sem fundo, né? Havendo Deus outrora falado, é igual uma cidade celestial, ela tem muro, para quê? Para que ela tem muro? Muro serve para quê? Defesa, proteção. De quem? O céu com Deus Todo-Poderoso dentro dele, precisa defender de quem? Então tem coisas que são antropomórficas, para mostrar a proteção de Deus, para mostrar
né, uma cidade abençoada na época da escritura bíblica de Moisés até as cidades que ofereciam proteção tinham muros. Que o cidadão se sentia protegido de um mercenário, de um exército inimigo, tinha que ter muro. Então ele vai dizer, a cidade celestial tem muros. Mas é uma visão antropomórfica. Registrada é a forma das escrituras. As escrituras é uma revelação registrada. Então, se ficasse na oralidade, irmãos, pode se contaminar e pode se perder. Como escreveu, se preservou. Amém, queridos? Eu pego lá o texto Receptus, o Heraldo de Roterdã, quando abriu lá, colocou lá, tal, fez as traduções, mandou para nós. Você pega um texto muito antes do dele. Tudo que Deus quis dizer é igual nos dois. Ah, mas a gramática. Não, a gramática muda, irmão. Farmácia era com PH, já não é mais. Muda. Ortografia muda. Já mudou agora. Acho que nos últimos 12 décadas já mudou 3 vezes. Daqui a pouco eles ainda vão mudar de novo, vão colocar o todos aí para matar a gente de raiva. Então, a gramática bíblica, algumas coisas que haviam lá no Velho Testamento, já não existe hoje no Ocidente, 3.500 anos depois. Então, tem palavras que morreram no processo. Só que o que Deus quis dizer está dito, é informativo, é totalmente compreensivo e a gente consegue. Só que a gente tem que fazer uma leitura histórico-gramatical, cultural. Amém? Eu leio as escrituras, mas não posso ler literal. Eu tenho que ler e fazer a transição temporal, geográfica. Tem coisa que se fala em Minas, que se eu falar aqui, ninguém entende. Tem coisa que fala lá no Nordeste, se eu falar aqui, ninguém entende. Ninguém entende. Então é a mesma coisa, o mesmo objeto, só que numa linguagem diferente. A Bíblia teve esses momentos aí de mudança de linguagem. Foi 1.500 anos escrita, irmãos. Desde Moisés até João, 1.500 anos, 40 escritores diferentes. Vai ter linguagens diferentes. E a Bíblia tem um tipo de gíria no meio dela. Hebraísmo. Então tem coisa que só faz sentido para quem viveu dentro daquela cultura. Então eu tenho que fazer análise cultural para entender o que está escrito lá. Certo? O porquê de cada coisa. Irmãos, e foi transmitida. A principal tarefa das escrituras é gerar fé nas gerações futuras. Então a revelação, ela foi gravada para nós, registrada, mas ela precisa ser transmitida. Para gerar fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Está aí. A principal tarefa das escrituras só é exercida quando uma geração escuta da geração anterior. Ela tem que passar para frente. No dia que se cortar esse ciclo aí, uma geração morre sem Deus. É isso que nós estamos discutindo aqui. A responsabilidade é enorme. Um dia, irmãos, Idade Média, chamada Idade das Trevas. Igreja Católica dominando o mundo. Evangelho corrompido, paganizado. O pessoal matando por ouro, vendendo cargos eletivos eclesiásticos. Uma corrupção geral do sacerdócio. Vai dizer que aquele povo todinho lá, que estava fazendo tudo que não presta contra a Bíblia, contra Deus, vão ser salvos por causa da ignorância? A ignorância justifica? Não justifica. Quem justifica é Jesus. É isso que a gente tem a mania de falar errado. Não está justificado, está na ignorância. Ignorância não é inocência, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. É porque a gente não entende os conceitos. Irmãos, olha isso aqui. O debate acerca da autoridade das escrituras teve início com o que chamamos de racionalismo teológico. Século XVIII, XIX, XX. O pessoal começou a racionalizar as escrituras. O ateísmo bateu forte. Que isso, rapaz? Como que a Terra foi... Olha aí, Darwin falando sobre a evolução. Olha aí, as eras geológicas, muito aparente. Olha aí. Aí os crentes deram um passo atrás. Opa, o negócio ficou feio para nós agora. Como é que eu vou provar a Bíblia? Aí eles começaram a beber da mesma fonte envenenada que os ateus estavam bebendo.
e começaram a racionalizar as escrituras. O que não pode ser provado é mentira. Aí eles entraram em acordo. Quer dizer, o ateu e o cristão quase que entraram em acordo, nivelou. Isso criou a teologia liberal, racionalizada. Essa teologia liberal a gente hoje é obrigado a estudar nas faculdades. É obrigado, é obrigatório pelo menos. Existe um método histórico crítico que chama. Crítico por quê? Porque eu posso pegar as escrituras e dizer, não, isso aqui não é verdade não. Mar Vermelho, não existe isso. O cara estava morto, depois ressuscitou em 4 dias. 4 dias, nenhum órgão se manteria, degeneraria tudo. Não concordo, pode tirar. Então, o teólogo liberal, ele se acha no direito de tirar o que ele considera inverdade ou mito. Inclusive a palavra mito hoje se aplica muito às escrituras. É errado, lógico, eu não concordo. Então esses métodos, eles começaram a partir do iluminismo, racionalismo. O que acontece no século XIX para cá, acontece primariamente na Alemanha. Os piores ou os maiores teólogos liberais nascem na Alemanha. Paul Tillich, Adolf Butler, Rodolf Butler e outros que faz a cabeça de uma geração aí, é tudo alemão. É tudo alemão. Também nasce lá a ciência da religião, que também é obrigatório no MEC. Ciência da religião estuda a religião como um efeito fenomenológico, que a gente chama. A questão do ciência da religião, ela estuda a psicologia da religião, a história da religião, até a semântica, epistemologia, o princípio das palavras que hoje nós temos no nossa religião, da onde que vem, a sociologia da religião, como o efeito religioso age no meio social. Tudo isso a gente estuda lá. Só que quem que está pensando nisso? O Marx, o Otto Bismarck, grandes escritores. Porém, eles não vê a Bíblia como a gente vê. Amém, queridos? Eles não vê a Bíblia como a gente vê. Então, quando você vê algumas coisas sendo faladas na mídia, é essa fonte. É essa fonte. E a gente tem que tomar cuidado, logicamente. A gente tem que tomar cuidado. Eu não vou por esse caminho. Eu não gosto desse caminho. A posição conservadora afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a nossa posição. A gente chama de histórico-gramatical. Eu olho a Bíblia e alguma coisa lá eu não consegui compreender, eu não jogo fora. Eu apenas vou estudar a história, a gramática, para entender aquele texto, a cultura. Não vou jogar fora, eu vou entender. Pensando o que o autor principal quis dizer por receptor principal, que eu vou ser o receptor secundário. Primeiro, escreve para Corinto. Eu quero saber o que Paulo queria dizer para Corinto. Eu entendendo isso, aí eu vou ver o que Paulo quer dizer para mim. Mas primeiro eu quero saber o que ele disse para Corinto. Isso é uma forma, irmãos, que ajuda até a preservar as escrituras. É histórico, gramatical. Amém? É o método da reforma. A Bíblia é um livro divino humano, porque ela tem a parte divina, sobrenatural, inspirada, que nós vamos estudar hoje aqui, mas ela é humana, porque ela tem escrita. Ela é uma literatura. Então ela respeita métodos de literatura, gêneros. Então está lá uma narrativa e Jesus vai e resolve dizer, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Alguém, então vamos ter que aceitar essa palavra literalmente. Não, Jesus ele usou uma figura de linguagem. É igual a gente fala assim, nossa, hoje não vai dar não, está chovendo canivete. Está chovendo canivete? Vamos lá ver. Não estou vendo nenhum canivete. Quer dizer, você vai aceitar literalmente o que eu falei? Ou é uma figura de linguagem? É uma figura de linguagem. A Bíblia tem um monte de figura de linguagem. Tem ironia, muita ironia. Jesus gostava de usar ironia com os fariseus. Vocês dizem ter todo o conhecimento, tu não é mestre da lei. Jesus usou ironia, Paulo usou ironia. Paulo olha para os coríntios e fala para eles, vocês são santos, vocês chegaram à plenitude, quisera eu, os apóstolos, já ter chegado,
Mas vocês chegaram. Vocês estão enriquecidos de toda sabedoria e conhecimento. Nós não, nós estamos cada dia mais empobrecidos. Vai literalizar isso? Na verdade, ele está fazendo, sabe o quê? Ele está ironizando, porque eles são soberbos. A igreja acabou de ser montada, faz 3, 4 anos que está lá, e eles já se julgam superiores aos apóstolos. Ele está fazendo ironia. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que entender a parte divina, aceitar essa que é sobrenatural, mas você tem que saber ler a parte humana, a literatura, a gramática, a história, a cultura. Amém, queridos? Senão, a cabecinha do camarada fica desse tamanho. Tem muita gente que lê a Bíblia ao pé da letra e se dá mal. Tem outros que não levam a Bíblia a sério, se dá mal também. Tem um método para poder ler as Escrituras. A totalidade das Escrituras é a palavra de Deus. Por quê? Porque o racionalista liberal vai dizer que as Escrituras contêm a palavra de Deus. Como assim contém? Como eu te disse, você pega lá, 31.173 versículos, ali, por exemplo, sei lá, 15.000 é real, e os outros é mito, para eles. Então ele diz que a Bíblia contém. Quando eu falo contém, é igual essa sala aqui. Essa sala contém pessoas, mas ela também contém cadeiras, mas ela também contém o meu equipamento, ela contém esses quadros, ela contém um monte de coisa. Contém a palavra, ela tem, então tem palavra, mas também tem palavra de homem. Para eles, para nós não. Ela é integralmente a palavra de Deus. Amém, querido? A Bíblia, para nós, integralmente é uma narrativa inspirada por Deus. Então, significados na Bíblia para o conceito Palavra de Deus. O Wayne Grudem, esse livro que eu passei para vocês aí. Ele fala assim, a Palavra de Deus como pessoa, a Palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Como pessoa se refere a Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a Palavra de Deus que encarnou entre os homens, que está entre os homens. Em relação à Palavra de Deus como comunicação verbal de Deus, Grudem, que é esse livro azul, observa 4 características. Que dentro da Palavra de Deus tem os decretos de Deus, o que Ele quer, tem as palavras de aplicação pessoal, Ele fala com pessoas individualmente. Então tem coisa que Ele fala para Paulo, a tua missão é essa. Tem coisa que Ele vai falar para Pedro, tem coisa que Ele vai falar para Davi. É pessoal. Eu posso tirar um princípio disso? Posso. Mas às vezes eu tenho que tomar cuidado que é pessoal. Às vezes eu falo assim, não, tem uma promessa de Deus para mim nas Escrituras. É que eu vou ser rei de Israel. Tá aqui, ó, abriu e falou comigo que ó, tu vai ser rei de Israel. Não, isso aí é para Davi. E eu quero transferir para mim integralmente, não dá. Eu posso tirar um princípio, mas eu não posso dizer que é aplicável diretamente a mim de forma pessoal. Palavra de Deus comunicada por lábios humanos e palavra de Deus em forma escrita. Segundo Grudem, o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. O cânon. A palavra cânon significa régua de medir, um caniço que dava uma medida exata. Quando a gente fala de cânon bíblico, é uma medida que nos dá o que é Bíblia e aonde se encerra a Bíblia. Então, nós temos aí uma lista de livros apócrifos de mais de 120 livros espalhados por aí. Na Bíblia Católica tem 7 livros apócrifos. Pastor, então dizem que nós removemos esses livros da Bíblia Católica. Não. Eles acrescentaram depois de 1500, no Concílio de Trento. Então, a lista dos livros que os pais da igreja consideravam canônico e a canonicidade, depois nós vamos estudar com calma, ela tem várias regras. Se é apostólica, se tem gente ali que as igrejas, os pais da igreja consideravam, se tem a atuação do Espírito Santo, se não fere nenhuma doutrina. Por exemplo, você pega um livro ali, livro de São Tomé, tem gente que pensa que é o livro bíblico. Livro de Barnabé, livro de Nicodemos, é tudo livros apócrifos. E ali tem um monte de heresia ali. Tem livros desses que falam que Jesus era casado com Maria Madalena. E aí você pega isso dali e fala assim, não, mas a Escritura é totalmente contrária. Mas os pais da igreja é totalmente contrário.
Então, esse livro aí, ele é considerado apócrifo, ele não entra no cânon bíblico. O cânon é aqueles que, primeiro, tinham as características imprescindíveis, que as pessoas consideravam, se não tivesse essa característica, não entra no rol. E depois elas foram testadas e aprovadas por mais de 300 anos até chegar na aprovação final. Amém? A mais antiga lista do cânon do Antigo Testamento é de 170 depois de Cristo, compilado por Melito de Sardes. Depois, irmãos, vocês vão perceber que principalmente o cânon do Antigo Testamento, ele é muito fácil de manter. Por quê? Porque os rabinos mantêm também. É o mesmo. É o que a gente chama de Tanakh. Tanakh é o Velho Testamento judaico, né? O Torá, os profetas e os escritos. Tanakh. Então a gente vai falar sobre isso em outro momento. Irmãos, tem alguma coisa a perguntar para me respirar? Pensar. Pastor, tem alguma matéria que fala sobre os livros apócrifos, estudando ele para verificar os erros? Não. Não tem nenhum? Não. Nem no bacharel vai ter. Essa análise dos livros apócrifos, a crítica textual, essas coisas aí, você estuda à parte. Eu acho interessante, eu costumo estudar muito. Os livros apócrifos, irmãos, eu peguei uma lista enorme, arrumei bastante livros apócrifos. Hoje se vende os livros apócrifos na livraria, as livrarias evangélicas tem. E não é caro. Só que aí eu comecei a ler, eu percebi que eu estava perdendo tempo. Em vez de ler o que é bom, consumir o que é bom, vou perder tempo com o que é ruim. Hoje, muitos pregadores estão usando o livro apócrifo. Em Gideões, alguns anos atrás, um cara falou: Jesus, quando era criança, pegou um pouquinho de barro, formou um passarinho, soprou, o passarinho saiu voando. Ele já estava fazendo a mesma coisa que Deus fez lá no Éden ao formar o homem. Tá, mas onde está escrito isso? Está escrito num dos livros apócrifos, se eu não me engano, o livro de Tomé. Não, o Evangelho de Nicodemos. Então, que fonte espúria é essa? Para os apologistas, pastor, pelo menos os 7 livros acrescentados na Bíblia Católica, eu acho que é bom, hein? Eles são teimosos. Não, mas assim, eu tenho, inclusive você falou apologética, a Bíblia apologética com apócrifos é uma Bíblia que vem do nosso meio, eu tenho ela, eu uso muito, e ela vem os livros apócrifos. O livro de Macabeus mesmo é um livro histórico para nós. Ele fala daqueles 100 anos anteriores a Mateus. É bom, eu leio também. Mas quando eu falo de apócrifo, não é esses 7. Tem, como eu disse, tem quase 120. Por exemplo, o livro de Enoque é um livro ocultista. E tem gente usando no nosso meio. Que fala dos anjos, que fala... esse negócio aí, irmãos, não é só apócrifo, é ocultista. Quem usa muito é a Cabala, o Cabalá judaico. Então, porque hoje não dá tempo de falar sobre isso. Mas tem um porquê a gente ficar só nas escrituras. Tem gente que não entendeu ainda o português, já quer ir para o inglês. Já viu gente assim? Então, primeiro a gente se fortalece no certo. Depois a gente pensa se quer compreender o errado para poder adequar. Eu nem balanço quando eu vejo crítica textual, essas coisas. Irmão, você viu aqui, esse capítulo aqui não tem na Bíblia original. Eu falei, mas quem tem uma Bíblia original? Não, o original é o texto Receptus. Receptus é original? É autógrafo? Não, não é não, irmão. Tem muitos séculos depois. Não existe nenhuma cópia original. Mas como fala que os originais? Então, vamos pensar sobre isso. Mas hoje a gente tem muita situação que não é legal. Não é legal. Eu prefiro ficar primeiro com o mais compreensível primeiro. Amém, queridos? O aluno está começando, primeiro mês, comprou coleção toda de livro apócrifo. Esses dias eu estava querendo vender. Eu falei, por que você comprou essa porcaria? Tanta coisa boa para comprar. Vai gastar dinheiro com o negócio. Então é bem complicado. Manual de Demonologia, o irmão comprou. Eu falei, meu amigo, para que você gastou dinheiro com isso? Não, porque eu tenho curiosidade. Então curiosidade matou o gato. Então vai que vai. Curiosidade já é outra coisa, não é comigo.
Comigo é teologia, construir base teológica, pensar depois o que vai vir, mas esse negócio de curiosidade que cada um tem é sua. Eu não sou motivado por curiosidade. Eu sou motivado, realmente eu sou apaixonado pelas escrituras. É outra coisa. Então o cano foi decidido, dessa forma como eu falei para os irmãos, foi chegado a um consenso e foi se desenvolvendo. Chegou no concílio, eles decidiram que seriam aqueles 27 livros. E depois disso, aí veio a tradução para o latim, de Jerônimo, né, que é a Vulgata Latina. Bem depois, aí veio as traduções para os dialetos e línguas modernas. E aí veio as traduções que a gente usa hoje, né? Então a gente tem que pensar como as escrituras na nossa língua foram uma bênção de Deus. A Igreja Católica não permitiu durante mais de um milênio. Ela não permitia na língua do povo. Por que serve? Irmãos, a inspiração das escrituras. Os irmãos me permitem bem rapidinho, senão nós nem vamos falar de teologia. Como atestado anteriormente, para um livro ser considerado canônico, deveria ser compreendido como inspirado por Deus. Como assim? Inspirado. Os apóstolos, segundo essa concepção, escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Pedro 1,21, texto que eu prego sempre, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, peraí, inspiração tem a ver com vontade. O homem quer escrever uma coisa, Deus não permite. O Espírito Santo quer que seja escrito alguma coisa, Deus faz assim. Então, não foi produzido por vontade de homem. Opa, a vontade do homem ficou de lado. E a Bíblia, então, expressa a vontade de quem? Aí, do Espírito Santo. Isso daí é algo importantíssimo para nós. Esse mesmo texto, ele foi usado, deixa eu ver, aqui. Ele foi usado em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para, A palavra divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16, é teopneustos. Deus, pneustos. Pneu, ar. Então, teopneustos. Então, Paulo está dizendo o seguinte: as escrituras foi soprada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para um monte de coisa. Para poder formar um homem em justiça, o obreiro, o servo de Deus. Então, no 3,16 de 2 Timóteo, ele combina certinho com 2 Pedro capítulo 1. As escrituras não é inspirada dentro do coração humano, é inspirada no coração de Deus. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida quanto a isso? Então, a origem das escrituras não é a mente de um ser humano. Não é observação. Não é inteligência. É uma inspiração divina. Paulo era sábio demais, mas não foi ele. Quem colocou no papel Romanos foi ele, mas quem inspirou foi Deus. Quem colocou Efésios foi ele, mas quem inspirou foi Deus. Então a gente tem que pensar um pouco no quanto isso é importante para nós. Os modos de inspiração. Isso daí tem um infográfico no livro de vocês, explicando a diferença de cada um. 5 opiniões sobre o assunto: intuição natural, iluminação especial, orientação dinâmica, plenário e verbal e ditado divino. São modos como as pessoas, teólogos até, acreditam no modo da inspiração. O problema é que eles estão errados. O ditado verbal, Deus pegou e ditou palavra por palavra no ouvido, só que o irmão nem sabia o que estava escrevendo, mas escreveu. Outro, Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa entra em transe, igual aqueles espíritos, psicografando. Não é assim. A inspiração se dá, primeiro, a mente da pessoa entende o que ela está falando, o que ela está escrevendo. Ela está totalmente consciente. O Espírito está inspirando ela, mas ela é uma ferramenta consciente
do trabalhar de Deus. Paulo sabia o que estava escrevendo. É usada a linguagem de Paulo. Lucas sabia o que estava escrevendo. É usada a linguagem de Lucas. Deus não suplanta a personalidade do escritor. Ele usa a personalidade do escritor. Amós, quando foi escrever, Amós usa a linguagem do campo. Vacas de Bazã, sicômoros, sou boiadeiro. Ele usava a linguagem do campo, ele era tecoa. Ele era plantador de sicômoro e tangedor de boi. Então ele vai usar a sua linguagem. Davi usa muita linguagem do pastorado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque ele era pastor de ser rei. Depois ele usa muito aspecto do Deus está no trono, batalhas, quebra o arco, quebra a lança. Por quê? Porque ele era um guerreiro, porque ele era um comandante de guerra. Então, a linguagem é dele. A inspiração é de Deus. Amém, queridos? Então, quando você analisa um livro, faz uma exegese do livro de uma forma completa, até a raiz dos vocábulos do texto original, você identifica o autor. Por isso tem gente que fala assim, esse pedaço aqui até o 39 de Isaías parece ser um autor. Do 40 adiante parece ser outro autor, porque ele muda algumas formações semânticas, ele usa algumas palavras. Por exemplo, Paulo usa muito em Cristo, 106 vezes. Aí você pega Hebreus, não tem muito em Cristo. Por isso que as pessoas dizem, Hebreus não foi Paulo. Por quê? Porque nas outras cartas ele escreveu um monte de vezes, nesse não. O meu jeito de falar está expresso. Se alguém escutar uma palavra que eu estou sempre acostumado a falar, vai dizer, isso aí é coisa do Rondinelli. Entendeu? Então, você pega os 4 evangelhos, o jeito de Mateus, o jeito de Lucas, o jeito de Marcos, o jeito de João. João é atípico. João é diferente. João escreve mal, irmãos. O livro é lindo, maravilhoso, mas a gramática dele é pobre. A gramática de João é ruim de escrita. Ele é nós fomos, nós voltemos. Mas olha só, quando ele começa falando sobre filosofia grega, o verbo, o logoi, só que a gramática dele não é tão boa. Aí você pega as 3 cartas dele no finzinho lá, mostra a mesma conjunção. 1 Pedro é muito parecido com Pedro, 2 Pedro não é mais formal. Aí alguém fala, não foi o Pedro que escreveu. Alguém fala, será que não foi Amanuense? Amanuense era o cara que escrevia. Pedro está falando para ele, nós fomos não sei aonde. Ele falou, não, nós fomos. Então, lógico que teve uma correção. Então a gente precisa pensar porque isso aí nós vamos estudar depois bem a rigor. Amém, queridos? Bem a rigor. Aí tem esse infográficozinho, está todinho no livro de vocês, tá bom? Intuição natural, iluminação especial, que eu te disse que não geralmente o que a gente acredita. Orientação dinâmica, a plenária e verbal. Inspiração é a combinação entre a expressão natural dos escritores e a iniciação e orientação especial de seus escritos concedidos pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não somente dirigiu os pensamentos, conceitos dos escritores, como também supervisionava a seleção das palavras para a totalidade do texto, e não somente para as questões de fé e prática. O Espírito Santo garantia a exatidão e a suficiência de tudo quanto era escrito, como a revelação da parte de Deus. Se Deus quis dizer, está escrito. E por que ele está escrito? É que ele não se preocupa com isso. Tem gente que questiona, quem que era a mulher de Caim? Não está escrito. Por que não está escrito? Porque não tem relevância nenhuma. Amém, queridos? Então tem muita gente que quer o que não está no texto. E o que não está no texto, irmãos, não tem valia para nós. Mas eu sou curioso. Mas fica bonito na pregação. Legal, vai aí então. Mas o ideal nosso é pensar que as escrituras é suficiente. O que está escrito é suficiente. Amém, queridos? Há um consenso entre os protestantes evangélicos que, dentre as propostas citadas anteriormente, o conceito que a gente acredita é inspiração verbal e plenária. Esse livro aqui do Brunelli e o do Gruden, eu tenho, o Brunelli eu esqueci em casa, depois eu trago a próxima aula. Essa inspiração verbal e plenária, já fala tudo. Verbal, verbo a verbo, palavra por palavra. E plenária, toda ela, plenamente ela,
é inspirada por Deus. Então eu não posso chegar nas escrituras e falar, isso aqui eu não concordo. Está na Bíblia? Então eu não tenho que discordar. Amém? Eu tenho que interpretar, senão vira uma bagunça. Às vezes eu literalizo então uma simbologia. Dá errado. Ah, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa, Jesus era um carneiro, irmão. Não, Jesus era um homem. Mas está falando aqui que ele era um carneiro. Eu estou literalizando. E o gênero? E a simbologia? E tem gente que faz exatamente isso, sabia? Tem gente que faz isso. Literaliza. Pé da letra. Não dá. Não dá. Não há espaço para meia inerrância. Espera aí. Você fala para mim, as escrituras é suficiente e inerrante? Ou não é? Não, eu acredito que as escrituras têm erros. Ah, então tá bom. Ah, não, mas é... Não, a partir do momento que você acredita que tem erro, é igual você pegar uma corrente e se prender, ó, fica tranquilo, essa corrente é de aço inox. Só tem uma argolinha que é de plástico. Mas você pode se pendurar aí que tá de boa. Não, peraí. Não importa se 99,9 é aço inox. Se tem uma de plástico, só precisa de uma para que eu caia. Só de uma. Então, ou a Bíblia é inerrante toda, ou ela não serve. Amém, queridos? Porque se ela contém tantas falhas como os homens pensam, tem um problema gramatical aqui. Tá bom, aí não é nada. Aí não é nada. Mas vai que tem um problema numa doutrina básica. Igual eu falei agora para os irmãos. Jesus é o único caminho para o céu. E daqui a pouco nas escrituras lá eu vou descobrir que não, tem 4 caminhos diferentes. Isso é uma diferença terrível, né, irmãos? Eu esqueci de ligar a luz. Isso aí, ajudou agora. A Bíblia frequentemente afirma sua clareza e simplicidade cristalina. Clareza, necessidade, suficiência. Irmãos, hoje as pessoas querem complicar a Bíblia para parecer mais inteligente. Já percebeu isso? O irmão vem, irmãos, eu saldo esse conclave, a eclesia. Paracleto divino está aqui no nosso meio. Os irmãos ficam assim, nossa, que bonito. Mas e aí? E aí, você entendeu? Não entendi nada. Mas assim, é para parecer. As escrituras é simples para a gente simples. A gente tem que pegar as dificuldades e simplificar, não pegar as coisas simples e dificultar. Para parecer mais inteligente do que é, entendeu? Às vezes eu solto uma palavra meio complexa, eu peço perdão. Eu estou pregando, perdão, irmãos, isso quer dizer isso, ponto. Por quê? Porque o linguajar que eu vou usar vem dos livros que eu leio há 30 anos. Só que eu tenho que fazer por onde simplificar. E isso não é uma forma de desvalorizar minha plateia. Não, pelo contrário, estou valorizando ela. Falando na linguagem para todos. Eu tenho que tentar encontrar o menos letrado e fazer com que a palavra chegue a ele. O mais letrado vai entender isso. Vai ficar tranquilo. Não, estou entendendo. Agora não, eu chego num local, estou pregando na série, eu vou pregar na linguagem para poder deixar meu pastor todo. Nossa, o senhor Montinelli manja muito, para não ter outra agenda. Isso é errado, irmãos. Isso é errado. Amém? Então as escrituras é clara e simples. Ela não foi feita para estudiosos ficar lá debatendo numa sala. Ela foi feita para a gente simples encontrar o caminho do céu. E é isso que a gente está perdendo. Os irmãos vêm com a linguagem corrigida, né? É a Bíblia que eu trouxe hoje. E falam assim, não, essa é a Bíblia certa, essa é a genuína. Revista e corrigida de Almeida. Tá, aí o cara vai lá e fala os beneplácitos da sua vontade. E o povo fica assim, não está entendendo. Então lê um NVI, lê uma King James, que todo mundo compreende, irmãos. Vamos tentar entender isso. É ser compreensível. Essa é a ideia. A Bíblia é necessária para um monte de coisa. Logicamente para a nossa salvação. A Bíblia é necessária também para sustentar a fé espiritual. O alimento para a alma. É por intermédio dela que o crente cresce. Crescer na graça e no conhecimento.
Os irmãos pensam que conhecimento é a leitura e graça é a oração. Irmãos, até a graça vem da leitura bíblica. A oração sem o esteio bíblico é uma oração errada. Por isso que Jesus diz: vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, capítulo 15 de João, vocês pedem, eu dou. Eu vou orar sem ter conhecimento bíblico. Minha oração vai ser infundada. Minha oração vai ser errada. Então a fé vem das Escrituras. A graça, o crescimento na graça, o conhecimento e o crescimento no conhecimento, vem pelas Escrituras também. Pastor, é só ler, então não precisa orar? Não é isso que eu disse. Eu disse que até para orar você tem que ter conhecimento bíblico. Amém, queridos? Até para orar tem que ter conhecimento bíblico. Tem gente que fala: não, eu sou cheio da graça, eu não preciso estudar. Tá bom, você está errado. Você está errado. Ufa! Os irmãos querem falar alguma coisa? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Os últimos minutinhos aqui. Que horas são? Lavar o rosto. 10h50. Tem 40 minutos para mim terminar isso aqui. Só com um comentário, professor, que nem você, talvez que esses dias aí conversando, né, falando: nossa, depois que a gente começou a fazer o curso aqui do IBAD, a gente, o nosso conhecimento abrangeu, né? Domingo agora veio pregar um pastor aqui, ele começou aquela pregação assim: se a gente não estivesse fazendo um curso aqui, né, e que nem você falou agora da linguagem, tudo, se a gente não tivesse conhecimento, a gente ia ver, nossa, Manja muito. mas dá pra ver que o cara, assim, a pessoa pregando de forma totalmente errônica, e o cara começou falando em língua, que não sei o que. Pegou o microfone e ele ficou uns 5 minutos falando em língua. Língua, Todo mundo ficou olhando assim pra cara dele. O que ele tá fazendo? O que ele tá falando, né? Não, depois ele vai falar, né? Ele vai traduzir pra igreja, né? Alguma profecia, Informação, alguma coisa. Mas não, ele pegou, Continua. e depois ele começou a pregar uma coisa que não tem nada a ver com o texto, e a gente ficou tipo: meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Não é possível com um camarada desse. É uma pena. Isso acontece muito. E pessoas assim são consideradas por muito extremamente espiritual, extremamente inteligente, extremamente tudo. E não é. É aquele negócio que eu estou dizendo. Você chama uma pessoa que tem conhecimento bíblico, você vai perceber a simplicidade. Os escritores que a gente usa, eu conheço a maioria, fala nisso. Se alguém quiser, segunda-feira lá no Satélite vai ter uma palestra com o pastor Emerson Cavaleiro, que é escritor do livro anterior. Eu acho que é R$15 que o Oséias está cobrando por causa do café. Vai ter um café, palestra com o Emerson Cavaleiro. E irmão, se você escutar o Emerson ensinar, você fica bobo. Uma simplicidade, uma clareza, uma profundidade, tudo junto. Profundidade, clareza e simplicidade, tudo junto. Aí você chega a ver uns camaradas que não sabem nada, você sabe que ele não sabe. E aí o que eles querem fazer? Complicar para parecer que sabe. Às vezes eu chego na igreja lá e eu venho com esse meu jeitão, ensinando, abrindo leque, falando palavras até erradas, gíria, que eu falo mesmo. Aí o pessoal olha assim e fala assim: esse cara aí não. Porque os caras não conhecem meu currículo. Eu decidi que a minha linguagem é essa, que eu vou abranger, eu vou chegar aos corações das irmãs, aos corações dos irmãos, ao coração do jovem, do adolescente, que eu não estou aqui para pregar. Se me der para me pregar num culto de obreiro, só para obreiro, aí eu mudo a linguagem. Mas enquanto eu estiver dentro de uma igreja, eu vou sempre mirar em ser entendido por todos. Pastor, mesmo assim eu não consigo te entender, mas eu estou tentando. Tem irmão que fala para mim: não te entendi. Eu falei: mas eu estou tentando. Porque existe um chamado Bancroft. Ele tem uma teologia elementar. E na teologia elementar ele fala sobre a kenosis do professor. Ele diz assim que o camarada começa a estudar do começo, vai estudando, faz o bacharel, faz a pós, faz o mestrado, ele vai até lá em cima. Aí ele volta para a sala de aula, ele joga tudo fora para falar na linguagem de quem está começando, igual ele estava começando, 15 anos atrás.
que é o tempo de um estudo bem feito. Cara, como é que pode? Ele subiu lá em cima e ele joga tudo fora para falar na linguagem do aluno que está começando. Isso é humildade, irmãos. E para aprender e para ensinar, se não tiver humildade, você não vive, não trabalha, você não ganha. A minha sala de aula tinha muita mulher, muita irmã, tinha irmã idosa, irmã bem anciãs. E eu sinto prazer nisso, para mim é um mérito, é uma bênção. Isso quer dizer que eu estou fazendo a coisa certa. Ah não, eu vou minha sala de aula cheia de mala, sabe aquele mala que acha que sabe tudo? Não, vou falar no grego e hebraico, comigo é só, não é assim que funciona, Oi. Não é para isso que nós estamos aprendendo. Amém, queridos? O menino chegou em mim e falou, pastor, o senhor pode dar aula de grego para mim? Eu falei, não gosto. Como assim não gosto? Não sei o quê. Eu falei, irmão, você fez 3 livros, por que você quer aprender o grego agora? Lá na faculdade a gente aprende 2 meses de grego só. Fiz 2 faculdades, foi 4 meses somando as 2. Quer dizer, em 6 anos de estudo eu fiz 4 meses. Você está em 3 meses de estudo, você já quer grego. Para quê? Para poder dizer que sabe. Para chegar na igreja e falar uns negócios diferentes. Me ajuda aí. Não tem necessidade disso não. Pastor René, esses tempos um camarada pregava na igreja lá e começou a falar sobre Lilith. Que ela foi a primeira mulher de Adão. Lilith. E ela fugiu, aí por isso que naquela época saiu o gigante, tá? Que ela fugiu, foi se juntar com o demônio. Aí fiquei caçando na Bíblia, né? Tá isso. E fiquei caçando. Aí no final ele falou que era heresia. Eu falo que é heresia no começo. Eu já falo, tem umas lendas por aí, e cuidado com as lendas judaicas. Tem um monte de gente andando com os cachecol judaicos, pensando que é judeu, e começa com esses papos aí. Eu vi isso dentro das igrejas nossas, e eu não gosto. Então, o que é judaico, eu até acho, aprendo com eles, as festas judaicas, as coisas deles, muito legal, mas tem o ocultismo, os mitos e lendas, aí eu não aprendo com isso, eu não quero. Irmãos, existência de Deus, teontologia. É o estudo acerca do ser de Deus. O estudo acerca do ser de Deus. E como eu disse para vocês, a gente olha em volta dele para entender, porque diretamente com ele não dá para compreender não. Como eu disse na introdução, parece até uma presunção nós estudar Deus. Mas não é. A fórmula que a gente usa, ela tem que ser muito humilde. Eu não posso pensar que eu vou limitar. Tudo que Deus é, eu sei porque eu estudei teologia. Ih, você não sabe 0,00001% do que Deus é. Nós temos uma limitação. É considerado pela teologia como um ponto de partida que norteia toda a discussão em ensino teológico. Quem disse isso foi Ezequiel Soares, eu também tinha trazido o livro dele que fala sobre isso. Sublinha que a doutrina de Deus, que é a teotologia, é, pois, o principal assunto da teologia sistemática de qualquer sistema teológico. Seu estudo, portanto, é fundamental para a compreensão de Deus e como ele se revela à humanidade. Mas então, se é o principal, se é a base, por que não foi a primeira? Todo livro não começa com a ciência de Deus, começa com a ciência bíblica. Começa falando sobre a escritura, a inspiração, seu modo de leitura. Por quê? Porque nosso conteúdo sobre Deus vem das escrituras. Então, primeiro eu analiso as escrituras, aprendo a ler ela e a valorizá-la, para ir nela e descobrir sobre Deus. Se você perguntar para qualquer cultura, toda cultura tem sua religião, todos têm uma ideia de Deus, todos têm um religário, uma religião. Mas a nossa religião é baseada numa autorrevelação de Deus. E a gente tem que tomar cuidado para manter isso. As escrituras me revelam quem Deus é. Mas as escrituras, quem a fez? Foi um profeta? Eu disse que não. Foi um povo dentro de uma cultura? Parece que sim, mas não. A escritura ela é um produto da vontade de Deus. Então Deus se auto-revela nas escrituras. Não é Moisés que revela a Deus. Isso é um erro nosso. Não, Moisés escreve inspirado por Deus. Então quem na verdade se revelou foi Deus. É uma auto-revelação de Deus.
Alguém escreveu sobre. Sabe aquela biografia não autorizada? Alguém pega um famoso e fala assim, vou escrever sobre ele. Pesquisa, o cara fica chateado. Então, com Deus não é assim. Moisés vai escrever o que Deus mandou ele escrever. Os Salmos, tem 73 Salmos de Davi. Davi vai falar de experiências suas com Deus, inspirado por Deus. Tem textos lá messiânicos. Davi está escrevendo 1000 anos antes de Cristo. E ele vai falar do Messias. Por exemplo, Salmo 22, 23, 24. 22 ele fala da cruz. 23 é uma súmula do capítulo 10 de João, bom pastor. 24 é a teologia da coroa. Deus, Cristo ali já está entronizado. Ele é o Senhor dos Exércitos que está voltando. Então, assim, é muito legal você perceber essa revelação de Deus através do homem, mas não a revelação do homem, é a revelação de Deus. Amém? É muito legal isso. Seu estudo, portanto, é fundamental. Então vamos pensar em Deus. Precisamos sublinhar que jamais conseguiremos conhecer Deus em sua plenitude. Para com isso. Não tente. Se conforme com o que Deus se revelar para você. Tem gente que fica biruta, tem gente que vira santarrão, profeta de multidão, põe roupa de linho, sai andando, flutuando para a rua, porque lê um livro. Não pode ser assim. Eu fiz um jejum de 3 dias, agora Deus fala direto aqui no meu coração. John,